Conjunto dos múltiplos e MMC, aula 141. Apresentar os múltiplos de 3. O primeiro múltiplo é o 0, ok? O 0 é múltiplo de todos os números. Como eu tenho o número 3 aqui, basta eu lembrar da tabuada do 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Ou, a partir do 3, que é o múltiplo de 3, eu vou sempre somando 3. 6 mais 3, 9, ok? E assim por diante. Temos infinitos múltiplos. Porém, temos que levar em consideração os múltiplos negativos. Menos 3, menos 6 e vai para o infinito, ok? Como é conjunto, né? Fecha o conjunto. Então, múltiplo de 3 igual infinito indo para os negativos, menos 6, menos 3, 0, 3, 6, 9, 12, ok? Os múltiplos de menos 3 são os mesmos elementos dos múltiplos de 3. Basta eu reescrever o conjunto. Indo para o infinito negativo, 6, menos 3, 0, 3, 6 e continua indo para o infinito. Reparem que na C eu tenho múltiplos, eu tenho um asterisco e tenho um sinalzinho de mais. O asterisco significa que o 0 não entra. E o mais significa que eu quero apenas os múltiplos positivos de 1. Quais são eles? 1, 2, 3, 4, 5, coloco 3 pontinhos, 6, 7, os 3 pontinhos significa que vai para o infinito, ok? A letra D, quando eu tenho um número e este número está fora, encostado no conjunto, eu vou aplicar a distributiva. O que seria a distributiva? 6 vezes 1, 6 vezes menos 1, 6 vezes 3, 6 vezes menos 3. Ok? Então aqui vai ficar 6 vezes 1, 6. 6 vezes menos 1, menos 6. 6 vezes 3, 18. 6 vezes menos 3, menos 18. Ok? O mesmo vale para aí. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Agora vamos aprender a calcular o MMC. MMC, na matemática, significa mínimo múltiplo comum. Aprendemos os mínimos nas aulas anteriores, né, que é o menor elemento do conjunto. Aqui, no caso, é o menor múltiplo em comum entre 2 e 5. Quais são os múltiplos de 2? No MMC eu também vou usar, irei usar apenas os números positivos, tá? Quais são os múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ok? Quais são os múltiplos de 5? E vai para o infinito.
para o infinito, ok? Quais são os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20. O mínimo é o menor múltiplo em comum, né, desconsiderando o zero. Então, o MC entre 2 e 5, né, que são o menor múltiplo, desconsiderando o zero. Tem o zero que é em comum. Primeiro múltiplo em comum que aparece, terei outros múltiplos? Terei, né? Mas o menor múltiplo em comum é o 10, isso mesmo, 10. Então o MMC de 2 e 5 é 10, ok? Quais são os múltiplos? Quais são os múltiplos positivos de menos 4? 0, 4, 8, 12, vai para o infinito. Quais são os múltiplos positivos de 8? 0, 8, 16. O menor múltiplo em comum é o que aparecer primeiro. O elemento que eu tiver em cima e embaixo ao mesmo tempo. O primeiro que apareceu foi o 8. O 8 aqui, o 8 aqui. Então o MC menos 4 e 8, que é o mínimo múltiplo comum, é o número 8. Vamos continuar calculando o mínimo múltiplo comum, os múltiplos de 3, positivo. Vou desconsiderar o zero, então vou colocar um asterisco, posso desconsiderar o zero, né? Então, eu tenho o 3, o 6, 9, 12, né, de 3 em 3, ó, 15, 18, eu tenho infinitos múltiplos, que vai para o infinito. Vou pegar os múltiplos de 4, considerar positivos, vou desconsiderar o zero, não precisa colocar o zero. Os múltiplos de 4. Os múltiplos de 4 são 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16. Mesma situação. Infinito. É o menor, mínimo, menor múltiplo em comum entre os números 3 e 4. Qual que é o menor múltiplo em comum? Qual que é o primeiro múltiplo em comum que aparece? Positivo. 3 eu não tenho, 6 eu não tenho embaixo, 9 eu tenho 12. O primeiro que aparece é o número 12. Então o MMC de 3 e 4 é 12, ok? Vamos para a próxima, a D. A D eu quero os múltiplos positivos de 6. Quais são eles? 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24.
24 mais 6, 30, vai por infinito, ok? Os múltiplos positivos de menos 24, ok? Primeiro é o 24, posso parar por aqui, né? Porque eu já tenho 24 lá em cima, depois do 24 teria outros múltiplos, porém eu posso parar. Já encontrei o meu primeiro múltiplo em comum, que é o próprio 24. Então, MC entre os números 6 e menos 24 é igual a 24. MMC de 1 e 7, sempre quando eu tiver o MMC de 1 e outro número, né, o que vai acontecer? Ó? Os múltiplos de 1 positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai para o infinito, né? Por que eu parei no 7? Porque o meu primeiro múltiplo positivo de 7 é o próprio 7, ok? Os múltiplos de 7. Qual que vai ser o primeiro? Desconsiderando o 0. É o 7. Depois eu teria o 14, né? 21 e vai para o infinito, ok? Reparem que o primeiro múltiplo em comum é o 7. Então, o MC entre 1 e 7 é 7. O exercício 3 é para refazer o exercício anterior usando o diagrama de Venn. Irei fazer a A, ok? Vocês farão os outros. Primeiro, eu vou pegar os múltiplos de 2, positivos, tá? Não irei colocar o 0, tá ok? E nesse outro diagrama será os múltiplos de 5, né? Positivos, desconsiderando o 0, ok? Os múltiplos de 2. Vamos verificar. Aqui são os múltiplos de 5, ok? Múltiplos de 2 e múltiplos de 5. Múltiplos de 2. 2 não é múltiplo de 5. É só ver aqui. 4 e 4 não é múltiplo de 5. 6 e 6 não é múltiplo de 5. 8. 10 é múltiplo de 2 e é múltiplo de 5. Por isso, vou colocar aqui. Ok? Eu venho no 12. Ok? E aqui eu vou colocar 3 pontos. Que isso aqui vai para o infinito. Quais são os múltiplos de 5? 5. 10 já está aqui dentro. 15. 20. Vou colocar o 20 aqui dentro também. Por quê, professor? Porque o 20 também é múltiplo de 2. E 25. Aqui eu coloco os pontinhos. Reparem que eu tenho múltiplos de 5, né? Qual que é o menor? O menor é o 10. Porém, eu tenho outros múltiplos de 5 que também é múltiplo de 2, né? Porém, o meu menor, aqui no caso, né, seria o 10. Tá ok? Então, vocês irão fazer este procedimento para todas as atividades anteriores, ok? Talvez não tenha espaço suficiente na apostila, faça o que for possível na apostila e pode terminar o restante da atividade no caderno. 4. Calcular usando a definição de MMC. Vamos para a última questão. Aqui eu tenho mais de 2 números, né? Mas a técnica é a mesma. Os múltiplos positivos de 2, né? Vou desconsiderar o 0. Lembrando que o 0 é múltiplo de qualquer número. Então vamos desconsiderar. Eu tenho 2
que eu estou calculando o menor, o mínimo múltiplo comum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim vamos para o infinito, ok? Os múltiplos de 4 são eles: 4, 8, 12, 16, poderia continuar, né? São infinitos múltiplos. E os múltiplos de 6. São eles: 6, 12, 18, né? Indo para o infinito. MMC mínimo múltiplo comum vai ser: eu tenho 2 no primeiro conjunto, não tenho no segundo, não tenho no terceiro. Eu tenho 4 no primeiro, tenho no segundo, porém não tenho no terceiro. Eu tenho 6 no primeiro, não tenho no segundo, tenho no terceiro. Tem que ter nos três, não tenho no segundo. 8 no primeiro, 8 no segundo, não tenho 8 no terceiro. 10 no primeiro, não há 10 nem no segundo, nem no terceiro. Tenho 12 no primeiro, 12 no segundo, 12 no terceiro. Tenho 12 aqui nesse conjunto, 12 aqui e o número 12 aqui. Tá vendo? Ele está nos três conjuntos. Então, MMC é igual a 12. Ok? A aula fica por aqui. A questão B vocês irão resolver. Até a próxima.